Não há justiça se há sofrer. Não há justiça se há temor. Não há justiça sem ceder. Não há justiça sem amor. Caô, cabecilha, meu pai, Xangô. Salve a vossa justiça divina. Salve o vosso sentido sagrado da justiça. Salve o vosso trono sagrado da justiça. Quero aproveitar esse momento em que nós estamos agora entrando em conexão para agradecer a sua presença, saudar a vossa força divina na terra, saudar os vossos pais e mães orixás, aos nossos pais e mães orixás, saudar a toda a egrégora da Casa de Fé Triângulo do Amor, os nossos guardiões, os nossos mestres, Paz é Pequeno do Cruzeiro das Almas. Quero saudar também a força sagrada de todos os médiuns da corrente, que neste momento peço licença a Deus Pai Criador e ao Senhor Sagrado da Justiça Divina, para que eleve as vossas vibrações, para que equilibre as vossas vidas em todos os sentidos. Peço a proteção sagrada para todo o corpo que faz a nossa casa, ao nosso dirigente, a nossa mãe pequena e a todos os médiuns que compõem a nossa corrente, para que nosso elo cada vez mais se fortaleça, para que o amor possa se fazer presente nas nossas ações dia após dia e para que a nossa justiça seja equilibrada, assim como as nossas ações. Hoje nós vamos falar sobre uma carta muito legal no baralho cigano e inclusive vou ter o prazer de trazer um ensinamento que nos foi passado no final do ano passado, antes desse ano iniciar, pelo nosso mestre, nosso Paz é Pequeno, que é o Preto Velho da Casa de Fé Triângulo do Amor, que direciona os nossos trabalhos. E todo final de ano a gente tem um prazer de ouvi-lo contar histórias e nos ensinar mirongas e orientações para o ano que está a caminho. Esse ano que passou, ele trouxe uma grande informação para que a gente pudesse se preparar para esse ano que a gente está vivendo agora. Nós já estamos praticamente na metade do ano, mas acredito que é sempre bom a gente relembrar aquelas palavras que foram trazidas para a gente como uma orientação, para que a gente não se perca no meio do caminho. Porque muitas vezes, ao trilhar um caminho, a subir uma montanha, a gente cansa, a gente esquece do propósito, a gente se chateia, a gente perde às vezes a força. E é importante a gente relembrar das palavras que nos eleva, que nos motiva, que nos orienta para que a gente possa voltar a ter sentido na busca das nossas realizações dia após dia. E no final do ano passado, Paz é Pequeno, ele trouxe uma orientação para esse ano que a gente está vivendo. E ele falou que seria um ano muito movimentado pela força de Xangô, que é uma das maiores representações desta carta que nós vamos estudar hoje. Então, o Paz é Pequeno, ele trouxe uma informação muito interessante que foi que esse ano seria um ano onde a gente teria que ter um foco muito grande, né? E que a gente teria que buscar a nossa vitória, o nosso sucesso. Seria um ano onde a gente deveria buscar a nossa vitória e o nosso sucesso. Seria um ano de muito movimento, para colocar as coisas no lugar, colocar as coisas em ordem de uma forma propulsora com a força de Ansan. Então é um ano onde a gente está tendo muita transformação, onde a gente está vendo muita coisa que estava atrasada para acontecer e que está acontecendo agora, né? É um ano em que, apesar de nós estarmos passando por situações tão inesperadas, né, como essa de uma pandemia, mas que está acelerando uma série de evoluções, tanto internas quanto externas na vida. Xangô, ele fará imperar a justiça divina
colocando as coisas em seu devido lugar, mas de uma forma justa e sem sofrimento. Essas foram as palavras do nosso Pai, né? E onde a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente emana. É um ano onde a gente vai ter muito trabalho. E apesar de nós não estarmos hoje no terreiro, o nosso trabalho interno e o nosso trabalho com as pessoas ao nosso redor, ele foi multiplicado pela quantidade de dificuldades que a gente tem enfrentado dia após dia. Então também será um ano de muitas graças, pois terá o acontecimento de tudo aquilo que ficou parado e que estava sendo julgado pela justiça divina. Então a gente precisa redobrar o cuidado com as coisas que são ditas, feitas, porque a gente tem um forte império da lei do retorno, da lei do karma, da lei da justiça divina. O machado de Xangô, ele é o machado que vai e ele volta. Então é um ano para quem vai buscar mudanças. E aí eu paro neste momento com essa informação que eu trouxe de uma anotação que eu fiz das palavras de Paz é Pequeno e lhe pergunto, o que é para você hoje o seu maior desafio? Para você hoje, qual é a conquista que você gostaria de ter na sua vida? Qual é a vitória? Qual é o sucesso? Onde você está pondo o seu foco nesse momento? Qual o movimento que você está fazendo para alcançar esse grande objetivo e esse grande desafio em sua vida? É uma pergunta que eu quero fazer e eu gostaria que você guardasse ela ao longo desse momento que a gente vai estar refletindo uns com os outros. Porque muitas vezes, no final de um ano, a gente faz muitos planos, né, para o ano que está vindo, a gente cria metas, a gente faz acordos conosco, com as pessoas que a gente tem ao nosso redor, a gente cria propósitos, mas quando vai chegando lá no meio do ano, no meio da montanha, a gente vai se perdendo no tempo. E aí a gente vai perdendo a força, a gente vai deixando de acreditar naquele objetivo que a gente tinha, e aí as coisas voltam a ser tudo como era antes, né? E a ideia de a gente relembrar hoje isso é reafirmar o nosso compromisso com aquele objetivo que a gente deixou lá guardado, com aquele objetivo que a gente criou para nós, mas que talvez não estejamos levando tão a sério quanto a gente começou lá quando o ano começou, certo? Mas, Stephanie, o que então é a justiça divina? Quem é Xangô? Como eu falei no começo, eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de aprofundar isso, quem está tendo a oportunidade de fazer as aulas de teologia, de aprofundar um pouco mais sobre esse conhecimento, mas eu vou trazer aqui, sim, algumas informações para embasar o nosso estudo de hoje. Então, o Xangô, ele é o orixá que está firmado no trono da justiça. Xangô, ele irradia a justiça para nós o tempo inteiro, sustentando, né, a todos nós, né, buscando julgar de forma imparcial as questões da nossa vida. É um elemento, ele é regido pelo elemento fogo, né, está presente nas pedreiras, nas montanhas, por isso a simbologia dentro do baralho cigano ser muito ligada a essa força e a essa energia de Xangô. Dentro da simbologia da força de Xangô, nós temos algumas pedras que são utilizadas, que trazem a essência de Xangô, que é a jaspe vermelha, a pedra do sol, olho de tigre, a ágata de fogo, justamente pela irradiação que esses cristais, essas pedras, elas trazem na sua essência. E aí, trazendo um pouco sobre essa informação de Xangô, a gente traz todos os mecanismos mentais necessários para a gente desenvolver uma conduta equilibrada, né, para que a gente possa garantir e adquirir posturas sensatas e racionais na vida.
Muitas vezes somos muito instintivos e primitivos na nossa forma de julgar as coisas na vida. E é importante, a gente precisa ter esse equilíbrio que Xangô ele emana, para que a gente possa ter ser mais imparciais na nossa avaliação, trazendo à tona o nosso senso equilibrador do sentido da justiça, para que a gente não se torne pessoas nem injustiçadas e nem, de certa forma, injustas também. Muitas vezes, o desequilíbrio dessa força dentro de nós faz com que a gente se sinta o tempo inteiro injustiçado, né? A gente se sinta abandonado, que a gente se sinta traído, que a gente se sinta inferiorizado, menosprezado. E muitas vezes vemos isso no outro, sendo que é um desequilíbrio nosso. E a gente passa a ver tudo como uma ofensa muito pessoal. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente passa na vida, a gente leva muito para esse desequilíbrio e esse senso de justiça desajustado. Ou até uma busca incessante por uma justiça, que até que ponto é de fato uma justiça ou um anseio por vingança de algo que você se sentiu injustiçado. Muitas vezes a gente pede justiça a Xangô para que se faça a justiça em nossas vidas, sendo que essa justiça é uma justiça muito mais regada pela nossa avaliação humana e totalmente indulgente conosco mesmos, né? Totalmente tendenciosa a olhar apenas para o nosso lado, para a nossa visão, para aquilo que a gente acredita, para as nossas dores, para os nossos medos, e muito menos voltado também para o que o outro, para o outro lado da balança, da justiça. E aí a gente vai trazer aquele conhecimento já nosso último estudo, que foi falado sobre o poder da mente e como a nossa mente ela julga e ela tem mecanismos positivos e negativos, onde a gente precisa ativar a nossa racionalidade, a nossa emotividade em alguns momentos. E a hora da justiça é a hora do equilíbrio dessas duas forças, entre a razão e a emoção, né? Entre a racionalidade e a intuição, entre tudo que a gente vê nas nossas ações, na vida, na terra, nas nossas experiências, ter esse equilíbrio. Então, Xangô ele vem trazer esse equilíbrio dentro dessa simbologia. Será que quando nos sentimos injustiçados, nós conseguimos de fato ter o equilíbrio e a imparcialidade de julgar a situação sem a gente ser tendencioso e irracional? Será que na hora da raiva a gente consegue realmente perceber o outro ou a gente só quer ser percebido? Será que quando a gente se sente que alguém nos feriu, que alguém agiu com injustiça com a gente, será que a gente lembra que em algum momento a gente também foi injusto, talvez até com essa mesma pessoa, ou com outra pessoa, e que agora essa mesma injustiça ela está se fazendo na nossa vida, e que do nosso ponto de vista se faz uma injustiça, mas nada mais é do que a lei do retorno, a lei da causa e efeito, a lei da justiça divina imperando nas nossas vidas? Será que ao ouvir palavras duras, ao ouvir coisas que nos machucam, a gente para refletir quantas vezes nós mesmos proferimos palavras que machucam, que ferem o outro? Muitas vezes, aquilo que nós julgamos como injustiça é a própria atuação da justiça divina executada na vida de uma determinada pessoa, de um determinado ser na Terra. A nossa visão acerca do que é justo, ela é muito limitada. E quando nós pedimos que a justiça divina ela seja realizada em nossas vidas, nós devemos estar preparados para que essa justiça, que é tão imparcial, equilibrada e que consegue ver muito mais aquilo que somos do que nós pensamos e julgamos, ela de fato aconteça. E ela acontecendo,
ela vai pesar e vai medir aquilo que é real e não aquilo que a gente gostaria que fosse. E aí é onde vem nosso senso de responsabilidade, a nossa missão de tornar-nos nós, primeiro, mestres de nós mesmos, para que a gente possa se tornar mestres dos outros, para que a gente possa, primeiro, julgarmos a nós mesmos, as nossas próprias ações, as nossas próprias intenções, sondar as nossas intenções, antes de proferi-las, antes de direcioná-las ao outro. O mal que o outro nos fez, cabe a Deus julgar e não a nós. A nós, se aquilo nos foi uma injúria, se aquilo nos foi injusto, cabe a nós nos retirarmos daquela situação. Cabe a nós impor o nosso respeito diante daquela situação. E cabe a Deus julgar o outro. Se ele, no momento certo, ou quando vai ser esse momento, que ele vai receber a justiça na vida sendo feita, talvez você não se sinta nem feliz em vê-lo passar pela situação, porque aquele que sofre jamais quer ver o sofrimento do outro. Embora nenhum de nós esteja livre de passar pelo aprendizado de alguma dor que nós causamos. E isso não significa dizer que a gente vai precisar morrer para passar por essa lição. As coisas estão acontecendo tudo muito rápido. E este ano é um ano em que as coisas vão acontecer muito rápido. Em que aquilo que nós fizermos de injusto ou que foi feito de injusto, nessa vida tenderá a se voltar contra nós, mas não como uma punição, e sim como uma oportunidade de nós aprendermos com os nossos erros. Nós não podemos nos esquivar dos desafios da vida e dos aprendizados da vida, porque são esses aprendizados e esses desafios que nos transformam em quem nós somos, em quem seremos. Aquele aprendizado que você passou na sua vida, que eu passei na minha vida, que eu julguei injusto ou que você julgou injusto, e que pode até ter sido injusto, mas a depender da forma como você recebe um desafio como esse, você pode transformá-lo em algo extremamente propulsor de transformação em sua vida. Eu não sou mais a mesma depois de ter passado por inúmeras situações de injustiça, ao qual eu julguei injusto, e que eu fiz dessa injustiça um trampolim para a minha transformação, um trampolim para o meu crescimento pessoal, um trampolim para que eu pudesse me transformar em alguém melhor e crescer a cada dia. E é dessa maneira que eu enxergo os desafios, e que busco enxergar os desafios na minha vida. Um oraculista, ele, como já falei da outra vez, ele muitas vezes vivencia de forma muito intensa a carta do baralho, até para que ele possa utilizar o seu repertório de vida diante de um aconselhamento. Porque é muito difícil, a gente tem muita dificuldade, enquanto seres humanos, de ter empatia pela dor do outro. É muito mais fácil a gente conseguir enxergar a nossa dor. Mas será mesmo que a gente consegue dar ao outro aquilo que a gente quer receber? Será que a gente está preparado para olhar também para a dor do outro, mesmo que essa dor você nunca tenha passado? Não é fácil. Nós somos tendenciosos a olhar muito para o nosso próprio umbigo. Então, muitas vezes, aquilo que nós passamos na vida, de dificuldade, de injustiça, de situações difíceis, elas são o seu repertório, elas são a base da sua montanha, da montanha que você está subindo, e que sempre você vai continuar subindo, porque quando você sobe a primeira montanha que você diz assim, eita, consegui, meu Deus, obrigado, venci, vem outra, porque a vida é movimento, a vida requer movimento. E aí vem uma nova pergunta que está ligada a essa carta. Qual é a sua fé? Onde esta sua fé ela está fundamentada? A justiça divina ela tem uma atuação muito grande com o tempo divino.
ela atua muito, porque imaginem que não se forma uma pedra, imagine uma montanha na sua frente. Será que essa montanha ela se forma de um dia para a noite? Será que não leva tempos e tempos? Quantos mil anos se demorou para se formar uma montanha na vida? E às vezes a gente perde a nossa fé porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E muitas vezes as coisas precisam de um tempo para acontecer. E o nosso tempo não é o tempo do outro. O nosso tempo não é o tempo da vida. E nós precisamos cultivar a nossa fé. A montanha, ela nos convida, a energia da justiça divina, a energia da montanha, nos convida a cultivar a nossa fé. E aí eu faço uma nova pergunta. Em que você fundamenta a sua fé? Que tipo de fé é a que você tem? Será que a sua fé é aquela que só acredita naquilo que você consegue julgar como certo ou errado? Será que a sua fé é aquela que te coloca para baixo por não saber lidar com os aspectos negativos da vida? Será que a sua fé é aquela que vive abrindo portas para que as energias negativas adentrem, quando a sua mente repetitiva, voltada para o passado, para o sofrimento e para a culpa, e para o medo de repetir os sofrimentos da vida, te levam para essa negatividade e abre portas para que você sofra cada dia mais? Será que é essa fé que você cultiva? Qual é o seu maior sentido na vida? Será que a sua fé é aquela que faz com que você se esconda por trás da espiritualidade, enquanto você nega a sua própria vida e sua própria existência na Terra, na sua vida material? Quando a gente fala na força de realização que a montanha traz, na força de realização de Xangô, a gente está falando sobre prosperidade em todos os campos da vida. A gente está falando sobre a prosperidade na matéria, a gente está falando sobre a prosperidade emocional, mental, sobre o prazer na vida, sobre o espírito, sobre todos os campos da vida. Nós estamos na vida para viver a vida. A vida nos chama para viver a cada dia, mesmo em nome de todos os desafios que ela traz. Cada desafio que a vida traz, ela está nos convidando e nos dando a oportunidade de subir uma nova montanha. E não adianta a gente chorar, não adianta a gente reclamar, porque sempre a gente vai precisar desses desafios. E o tempo ele é uma bênção para quem sabe contemplar e aceitar. Muitas vezes é difícil a gente passar pela lapidação do tempo. A pedra, para ela se tornar uma pedra lapidada, demora muito tempo, ela precisa rolar em muitas pedreiras, né? Assim que se diz. A pedra da cachoeira, para ela ser lapidada, tem que rolar muita água em cima dela, para que ela seja lapidada tempo após tempo. Então, a gente também precisa se permitir ser lapidado pela vida, se permitir ser uma pedra que possa ser lapidada pelo tempo, porque o tempo, ele pode nos ajudar a curar as nossas feridas, a compreender as dificuldades, a ter sentido naquilo que a gente faz, a encontrar sentido naquilo que a gente faz. O tempo pode nos ajudar a perdoar, o tempo pode nos ajudar a aceitar, o tempo pode nos ajudar a amadurecer, a crescer. O problema é que a gente nem sabe, nem deu o primeiro passo no primeiro degrau da montanha e a gente já quer chegar no topo. E a gente não consegue perceber o quanto que é necessário a gente estar preparado para se manter naquele topo. Primeiro, porque subir uma montanha não é fácil. Subir uma montanha cansa. Você tem que estar preparado, você tem que ter recursos suficientes para subir nessa montanha. E aí eu lhe pergunto, quais são os seus recursos hoje para que te ajudam a subir os desafios da sua vida, a montanha do desafio da sua vida? Quais são os recursos hoje que você tem ou que você se ampara para que você possa vencer as dificuldades no caminho, o cansaço no caminho,
a dor, o sofrimento, as amarguras, os aprendizados, os desafios. Em que você se ampara? Qual é a sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Essa reflexão a gente precisa fazer o tempo inteiro. Porque quando a carta da montanha ela vem como um conselho, e ela está vindo como um conselho hoje, ela pede para que a gente questione o quanto que a gente está acreditando na vida de verdade. O quanto a gente está disposto a pagar o preço daquilo que a gente quer realizar. Porque muitas vezes a gente tem a tendência a querer as coisas que são fáceis. Quando é difícil, a gente desiste. E aí eu faço uma nova pergunta: como está a sua fé em si? A fé em si, a fé na vida, ela precisa ser tamanha para que possa nos ajudar a ter fé nos orixás, a ter fé em Deus, a ter fé em tudo que temos. Nem é necessário ter uma religião para ter fé em algo. E a fé é a que move as montanhas, não é isso que a gente escuta? Que a fé é que move as montanhas? Então aí eu lhe pergunto, como está a sua fé? Se você agora, comigo, parar para refletir, se você tivesse a oportunidade de receber a bênção, vamos imaginar que você recebeu um presente, de você ir morar no lugar agora que tenha tudo aquilo que você jamais imaginou. Tudo aquilo que você já imaginou e tudo aquilo que você jamais imaginou de bom. Todas as suas necessidades foram atendidas, todos os seus sonhos foram realizados, tudo aquilo que você precisa já estará nas suas mãos. E aí eu lhe pergunto, como será que você viveria num lugar como esse? Será que você suportaria o marasmo da perfeição e de viver num lugar onde você não tivesse nenhum tipo de desafio? Será? Será que você não seria uma pessoa acomodada? Será que você não encontraria em sua própria vida a falta de motivos para que você pudesse continuar vivendo? E aí eu vou trazer uma frase que eu escutei de um preto velho, de uma preta velha, na verdade, que a grande superação que a gente traz é dentro da vida. É a vida com os grandes desafios que ela traz, que faz com que a gente desenvolva em nós a grande força da fé. A fé, ela não é algo que está lá em cima, inalcançável, inatingível. A fé é a nossa fé que vem de dentro de nós, é a nossa fé na vida. Então a gente precisa compreender os desafios que a gente passa. Quando uma carta da montanha ela cai, ela vem trazer a necessidade da gente cultivar a nossa fé na vida, a nossa fé no nosso propósito, o nosso sonho. A gente precisa cultivar a capacidade de sonhar, porque o sonho é justamente o que traz o tempero para fazer com que a gente chegue no topo da montanha. A gente precisa compreender melhor os desafios que a gente passa. Jesus, quando ele precisava orar, quando ele passou por os grandes desafios da vida dele, ele subiu a montanha para perguntar, para pedir a Deus discernimento, força para suportar os desafios que ele precisava enfrentar na terra. Os grandes mestres da terra passaram por grandes desafios. E quem somos nós para nos esquivarmos dos nossos pequenos desafios? Às vezes não é fácil mesmo, dói, machuca, a gente sangra por dentro, sangra o nosso pensamento, sangra o nosso coração. Mas aí a gente para e reflete, para que servem então os desafios da vida? Os desafios da vida, se você parar para perceber, foram justamente nesses grandes desafios que você mais cresceu, que você encontrou as principais verdades que estavam lá dentro de você, escondidas, e que se você não tivesse sido submetido àquele desafio, você jamais teria acessado essa verdade. E aí é onde mora o perigo, quando a gente desiste dos desafios da vida, quando a gente desiste muito fácil daquilo que a vida nos presenteia
como uma oportunidade de a gente encarar, de a gente se testar, de a gente se validar, de a gente se superar. A grande palavra dessa carta é a superação dos desafios. Porque a vida, meu irmão e minha irmã, é uma montanha russa. É uma grande montanha russa. A vida é feita de vales e picos, como o livro que eu compartilhei com vocês, que faz justamente a gente perceber o quanto a gente precisa entender esses processos de altos e baixos na nossa vida. E muitas vezes a gente precisa alimentar esse fogo do Espírito, esse fogo da fé, para que a gente possa, de fato, encontrar forças, propósitos dentro de nós, né, e fora de nós, para que a gente possa vir a superar esses desafios um após o outro. E aí é onde a gente vai trazendo a concepção das dificuldades que a gente enfrenta. E muitas vezes, quanto mais acima de uma montanha a gente vai chegando, quanto mais próximo de conquistar um determinado patamar na nossa vida a gente chega, mais difícil se torna, mais a gente é testado, mais a gente recebe mais cargas, né? E aí é quando diz, quanto mais alto se sobe, maior é a queda. Por quê? É porque é difícil se manter lá em cima. Muitas vezes, quando a gente está no pico da montanha, nós temos desafiados o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa arrogância. Às vezes somos muito arrogantes, quando a gente já se acha que já chegou no patamar de conhecimento, quando a gente acha que não precisa mais de ninguém em determinada situação, quando a gente acha que já conquistou um amor, ou já conquistou um determinado emprego, ou já conquistou uma posição social, a gente desvaloriza e desmerece aqueles que não conquistaram ainda, que não conseguiram ainda. E aí é onde vem os testes, é aí onde vem as provas na vida, que a gente não deve se esquivar. E aí eu vou fazer algumas perguntas para você agora. Qual é o maior desafio que você gostaria de conquistar hoje? Qual é esse desafio? Então é isso, gente. A carta da montanha, ela vem justamente trazer essa conotação, esse significado de tudo aquilo que falamos até agora. Ela vem como algo externo que a vida traz como um desafio para que a gente possa estar superando esse grande desafio. Porque atravessar uma montanha exige equilíbrio, exige força, exige perseverança, exige muita vontade. Não é um obstáculo simples. Subir uma montanha não é fácil, não é simples. Então a gente precisa estar preparado para isso. Então a gente precisa se esforçar para isso, porque vai ser longa caminhada. Então será que a gente não está procurando coisas muito fáceis na vida? E às vezes também a gente para refletir que a gente é muito adepto apenas a questões fáceis na vida. Ou também, quando a gente está procurando um caminho que a gente quer seguir e a gente sabe que existe um caminho mais tranquilo para se conquistar aquele objetivo e existe um caminho mais difícil, mas que vai te levar mais longe, muitas vezes a gente escolhe o caminho fácil e a gente abandona o caminho difícil só porque ele vai ser mais trabalhoso, né? Se enganando a gente, porque a vida é trabalho. A vida não é fácil. A vida é trabalho, a vida ela é bela, a vida ela é grandiosa, mas ela não é fácil. Para ninguém, porque cada um tem o seu aprendizado, que vai exigir de nós a fé, a determinação, o foco. Então, quando a montanha ela vem como uma determinação da vida, uma determinação da justiça divina. E a gente precisa encarar, muitas vezes, como uma lição mesmo de aprendizado que
o próprio karma da vida, né? Daquilo que a gente fez, a lei do retorno traz para que a gente possa viver aquele aprendizado de algo que a gente fez e que a gente nem percebeu que fez, mas isso não isenta a nossa responsabilidade, a nossa culpa, tá? Então, quando a carta da montanha ela surge, ela traz um momento de muita luta, de você assumir aquelas responsabilidades, né? Ter fé, maturidade, agir com reflexão, com razão, para tirar as melhores lições dessa situação, tá? Você, por exemplo, tendo uma jogada onde você faça uma pergunta de sim ou não, é uma carta que responde sim, mas que vai ser difícil, não vai ser fácil, tá? Quando ela representa, por exemplo, a energia que você tá, é a energia que você precisa desenvolver a sua fé, que você precisa desenvolver a sua determinação, que você precisa desenvolver a superação na vida, tá? Então, assim, quando a carta da montanha cai, ela fala muito também sobre vidas passadas, né? Sobre o resgate daquilo que nós fomos e que trouxemos como lição para essa vida. A carta da montanha também fala um pouco sobre isso, né? E fala também sobre assuntos ligados à justiça, como já falei. Assim como também fala sobre a justiça divina, ela também traz aspectos sobre a justiça do homem. Então, quando numa jogada, ela pode indicar que você pode ter vitórias em relação a algum tipo de justiça do homem, né? Em algum processo que você está vivendo, né? De injustiça ou algum processo judicial mesmo, de fato. Então, se você pergunta e ela aparece como uma carta de conselho, significa vitória em relação a essa situação, né? Então, com um grande conselho, a montanha ela vem trazer um conselho de que Deus ele não coloca na sua frente uma grande montanha sem lhe dar ferramentas para que você possa escalar, meu irmão, minha irmã. Você já tem as ferramentas que você precisa. As suas ferramentas é justamente tudo o que eu falei desde o começo. É todo o trajeto que você vem passando pela vida e construindo de alicerce para cada vez mais, cada pedra que rola da pedreira, que cai em cima de você, que vai para o chão, forma o seu alicerce, né? Então você precisa perceber as dores e as mágoas mais profundas da sua vida como alicerces daquilo que você viveu e que você vai usar como base para o seu crescimento, né? Então, as ilusões que você traz de algo ou alguém que você acreditou muito, mas não era real, né? Que você acreditou, mas não aconteceu como você gostaria, isso forma a sua base, é um aprendizado para você ter mais racionalidade lá na frente, saber julgar melhor as coisas lá na frente. E aí você precisa resgatar a sua capacidade de sonhar grande, de acreditar na vida, de acreditar que é possível. Se perguntar o que é que eu gostaria de mudar hoje na minha vida. O que é que eu gostaria hoje de equilibrar na minha vida. O que você vai firmar com você mesmo hoje para iniciar essa mudança na sua vida. Não adianta ficar só preso no passado, não adianta só ficar preso na culpa daquilo que não foi. Mas hoje, o que é que eu posso fazer? Qual é a força de superação que eu trago, a força de subir essa montanha desse desafio e realizar essa mudança na minha vida que eu preciso resgatar em mim? Qual é o seu medo, meu irmão, minha irmã? Qual é o seu grande medo? O medo que te impede? Será que você tem consciência de que a maioria das vezes esses medos são infundados? Que esses medos são fantasmas que a gente mesmo cria na nossa mente e que a gente acredita e que faz deles uma realidade que não existe. Então que você possa ter essa consciência e essa coragem de avançar apesar desse medo. E que você possa agradecer por todas as outras montanhas que você já subiu e que você já superou e que você já venceu e outras que você ainda vai vencer nessa vida. Então não desista daquilo que você acredita, não desista do bem que você deseja fazer, por mais difícil, por mais desafios que apareçam.
Muitas vezes esses desafios, eles vêm como um teste para nos testar. Então você pode não estar entendendo a situação real. Você não está conseguindo ver a realidade da vida. Então, se está sendo difícil compreender para atravessar essa montanha, mantenha o seu foco, mantenha a sua fé. A fé move montanhas e você precisa agir. Se você cansar, se permita parar e descansar, mas não desista. A gente não pode desistir daquilo que a gente sabe que é real, que é verdade, que é o nosso sonho e que depende de nós. Lembre que aqui a gente não está falando do outro, a gente está falando daquilo que nos compete, daquilo que é real, que é para nós, o nosso sonho, que depende de nós. Então que a gente possa fazer a nossa parte, que a gente possa acreditar que a gente pode mover essas montanhas, que a gente possa se direcionar para a vida, se propulsionar para a vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus possa lhe fazer essa rocha forte e firme para vencer. Um grande beijo e até a próxima. Sou amante cigano da liberdade.